Paz do Senhor, meus amados irmãos, venham através deste vídeo comentar um pouco acerca da nossa lição. Glória a Deus, uma lição muito interessante que está falando sobre mordomia cristã. Nós aprendemos nesta primeira lição que os conceitos de mordomia. Mordomo vem do latim maior domo, que significa administrador dos bens. É um servo que ele recebe algo do seu senhor para administrar, na qual o seu senhor, em um certo tempo, vai requerer dele os bens que ele administrou. E biblicamente, o senhor que confia os bens aos mordomos é Deus. Por quê? Porque todas as coisas foram criadas por Ele. A Bíblia diz em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia diz em Salmos 24, versículo 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita. Então observe que quando Deus cria, pelo poder da palavra, Deus não só criou os céus, a terra, a natureza, os animais, Ele criou também o homem. Só que o homem não foi pelo poder da palavra. O próprio Deus formou o homem do pó da terra. E o próprio Deus vai demonstrar que o homem foi um ser especial. Quando Ele diz que todas as coisas que Ele criou foi bom. Mas quando ele fala acerca do homem, ele diz, foi muito bom. E ele mesmo, em comunicação com a Trindade, eles dizem, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então o homem foi um ser especial, um ser humano, na qual Deus criou para cuidar, para dominar as coisas que ele criou aqui na terra. Observe que nessa lição de número 2, vamos aprender acerca da lição que fala sobre a mordomia do corpo. O apóstolo Paulo vai escrever em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão dois, uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Ou seja, se Deus nos criou, Ele é o nosso dono. Como nosso dono, nós somos mordomos do nosso corpo. Como assim? Nós devemos cuidar, nós devemos zelar, nós devemos administrar bem o nosso corpo. Não devemos ter os nossos membros para a prostituição, para a imoralidade sexual. Não devemos usar aquilo que Deus nos deu para o pecado, porque o próprio apóstolo Paulo, no versículo seguinte, ele vai falar acerca disso. Versículo 19 do capítulo 6. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então o apóstolo Paulo está mostrando que nós não somos de nós mesmos, mas o nosso corpo é santuário, é templo de Deus. E ele diz, porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Devemos cuidar do nosso corpo, devemos zelar da nossa vida, devemos entender que Deus é o nosso dono, que Deus é o Senhor da nossa vida e que como mordomos, um dia Ele vai requerer de nós. Nós vamos prestar conta daquilo que Ele nos deu.
Então, não vamos usar do nosso corpo para a prostituição, para a imoralidade, para pecar contra o nosso próprio corpo, porque somos corpo, somos casa de Deus. Não devemos usar da liberdade para dar lugar à carne, onde muitas pessoas hoje estão pregando algo que não é bíblico, mostrando que você pode fazer do seu corpo o que você bem entender, fazendo tatuagens, usando da imoralidade, fazendo o que a pessoa bem entender, que Deus só quer o coração. Não. O apóstolo Paulo mostra em Tessalonicenses que 5:17, se não me falha a memória, e o vosso corpo, alma e espírito estejam santificados para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Medite nessa lição e que o seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo seja para glorificar o nome de Deus. Amém.